E tivemos neste domingo o Grande Prêmio de Singapura. E que corrida emocionante que foi essa, meus amigos e amigas. Tivemos disputa pela primeira posição até o final da corrida, com 4 pilotos disputando pela vitória. Tivemos George Russell batendo na última volta, Max Verstappen fazendo uma corrida de recuperação, Liam Lawson pontuando e tivemos Carlos Sainz vencendo o Grande Prêmio de Singapura. Vou trazer para vocês neste vídeo um breve resumo com as principais informações do que aconteceram nesse Grande Prêmio. E antes da corrida começar, mostraram os pneus que os pilotos estariam utilizando no começo da corrida. Carlos Sainz, George Russell estavam com pneus médios, Charles Leclerc estava largando na terceira posição, já vinha com uma estratégia utilizando pneus macios, depois tivemos mais pilotos com pneus médios e Max Verstappen e Sérgio Pérez com pneus duros. Na largada, Carlos Sainz e Charles Leclerc largaram muito bem, Leclerc conseguiu ultrapassar o George Russell e assumir a segunda posição. Depois vemos Lewis Hamilton, que estava na quinta posição, freando um pouquinho mais tarde e cortando a chicane, e quando ele voltou para a pista, ele acabou ficando com a terceira posição do George Russell, só que como Lewis Hamilton ganhou vantagem cortando a chicane, ele precisou devolver a posição para o George Russell e depois ele devolveu a posição também para o Lando Norris. Na primeira volta, Max Verstappen conseguiu ganhar uma posição e Yuki Tsunoda acabou abandonando a corrida porque teve um toque com Sérgio Pérez. Na terceira volta, Max Verstappen já estava na nona posição e estava tentando ultrapassar o Kevin Magnussen e ele consegue fazer isso na sexta volta. E avançando um pouquinho, na 11ª volta, Carlos Sainz estava com 1,3 segundos de vantagem para o Charles Leclerc. Depois vimos Leclerc reclamando no rádio que Carlos Sainz estava lento demais, a diferença tinha caído para 1,1, só que na volta seguinte, Carlos Sainz consegue abrir a diferença para mais de 2 segundos. Vimos Lando Norris se aproximando do George Russell e George Russell também tentando se aproximar do Charles Leclerc. Quando foi na volta 16, a McLaren até informa no rádio sobre a probabilidade de chuva, só que não choveu nessa corrida, e vimos o Carlos Sainz fazendo a volta mais rápida e abrindo mais de 3 segundos de vantagem para o Charles Leclerc. Quando a corrida estava ficando um pouquinho monótona, chega Logan Sargeant, que acaba batendo de frente no softwall. Ele perde a asa dianteira do carro, que fica presa debaixo do carro, e alguns pedaços do carro soltam na pista, e tivemos um safety car para animar esse grande prêmio. Os pilotos que estão na frente vão para os boxes para trocar os pneus médios para os pneus duros. Leclerc também foi chamado Sainz e Leclerc, só que Leclerc acabou perdendo tempo na parada do box. Na transmissão até falaram que foi um erro da Ferrari, mas depois mostraram que, como todo mundo foi para os boxes, Leclerc precisou aguardar o Lewis Hamilton passar do pit lane para ele poder sair do box da Ferrari. Então, azar para o Charles Leclerc. Max Verstappen e Sérgio Pérez, que estavam com pneus duros, não vão para os boxes. Então, tínhamos Carlos Sainz em primeiro, Max Verstappen em segundo, George Russell em terceiro, Sérgio Pérez em quarto e Lando Norris em quinto. Na volta 22 para a volta 23, temos o fim do safety car. Carlos Sainz relargou super bem. George Russell ameaça o Max Verstappen e depois consegue fazer a ultrapassagem e é informado na transmissão uma punição de 5 segundos para o Fernando Alonso por passar da linha da entrada do pit lane. Depois vimos Lando Norris ultrapassando o Sérgio Pérez, depois Hamilton ultrapassa o Pérez e assume a quinta posição, e na volta 24 Lando Norris ultrapassa o Max Verstappen e assume a terceira posição. Na volta 25, George Russell já estava com menos de 1 segundo para o Carlos Sainz e Hamilton estava se aproximando do Max Verstappen. Hamilton vai conseguir ultrapassar o Max Verstappen na volta 27 e com isso Hamilton assume a quarta posição. E depois, Leclerc ultrapassa o Max Verstappen e assume a quinta posição. Avançando um pouquinho mais a corrida, na volta 36, estávamos com Carlos Sainz, George Russell, Lando Norris e Lewis Hamilton bem próximos entre eles, com menos de 1 segundo para cada um. Mas Carlos Sainz, mesmo não podendo abrir a asa, estava conseguindo administrar bem. Na volta 37, tínhamos a disputa entre Pérez, Alonso e Ocon. E Ocon consegue ultrapassar o Alonso, assumindo a oitava posição. E na volta 38, Carlos Sainz, que estava liderando a corrida, pergunta para a equipe quando ele poderia começar a acelerar, mostrando que a corrida estava na mão do Carlos Sainz. Na volta 39, Esteban Ocon ultrapassa o Pérez numa manobra bonita,
E depois Pérez também perde a posição para o Fernando Alonso, para o Pierre Gasly e finalmente Pérez vai para os boxes e coloca pneus médios e volta na última posição. Na volta 40, Max Verstappen também vai para os boxes e volta na 15ª posição. E quando foi na volta 43, Esteban Ocon, que estava fazendo uma excelente corrida, teve problemas na sua Alpine e ele precisou parar na pista bem na saída do pit lane. E tivemos um virtual safety car. No momento achamos que nenhuma equipe ia pedir para seus pilotos trocarem os pneus, até que a Mercedes chama George Russell e Lewis Hamilton para os boxes para trocar os pneus médios. A Aston Martin também chama o Fernando Alonso. Ele vai para os boxes, paga os 5 segundos de punição que ele tinha e a equipe Aston Martin se atrapalha todo para trocar os pneus do Fernando Alonso. Na volta 45 para 46, temos o fim do virtual safety car, com Carlos Sainz liderando a corrida, Lando Norris em segundo, Charles Leclerc em terceiro e com George Russell em quarto e Lewis Hamilton em quinto, os dois com pneus médios novos. Depois, na transmissão da Band, informaram que a equipe Mercedes era a única equipe que tinha pneus médios novos, por isso que a Mercedes foi a única que chamou seus pilotos. E na transmissão também informa que o problema da Alpine do Esteban Ocon foi no câmbio. Na volta 47, Alonso passa reto na curva 14. Na volta 49, temos Max Verstappen ultrapassando o Nico Hülkenberg e assumindo a 9ª posição. Enquanto isso, Sérgio Pérez estava na 13ª posição. E na volta 50 é quando começa a ficar tudo emocionante nesse grande prêmio. George Russell está a 5 segundos atrás do Charles Leclerc e o tempo dele vai diminuindo cada vez mais. Quando foi na volta 53, George Russell já está a menos de 1 segundo do Charles Leclerc e consegue fazer a ultrapassagem sem esforço nenhum. E depois, Hamilton ultrapassa o Charles Leclerc. Então estávamos com Carlos Sainz liderando a corrida, Lando Norris em segundo, George Russell em terceiro e Lewis Hamilton em quarto. Enquanto isso, lá atrás, vemos o Max Verstappen ultrapassando Oscar Piastri, assumindo a 7ª posição. E na volta 57, George Russell já está a 2 segundos do Lando Norris. E na volta seguinte, já está a 1 segundo do Lando Norris. E Lando Norris estava a menos de 1 segundo por Carlos Sainz, podendo abrir a asa. Aí, na transmissão, Carlos Sainz até informa no rádio que ele tinha deixado esse espaço aí de menos de 1 segundo para o Lando Norris de propósito, porque assim Lando Norris poderia abrir a asa e se defender do George Russell. Na volta 59, George Russell até chega no Lando Norris, só que Norris consegue se defender bem, Hamilton também fica bem próximo do George Russell. E na volta 60 é informado na transmissão que tivemos uma colisão entre o Sérgio Pérez e o Alex Albon. Alex Albon estava na 10ª posição e acabou perdendo várias posições. Só que estava tão emocionante a disputa lá na frente que nem mostraram o que aconteceu. Só sabemos que está sendo investigado isso. Quando foi na volta 61, Hamilton até informa no rádio que Russell precisava tentar atacar o Lando Norris. E na última volta desse grande prêmio, Carlos Sainz continua administrando bem a diferença dele para o Lando Norris. E George Russell, que vem ali com toda a pressão para tentar ultrapassar o Lando Norris, acaba passando reto e batendo de frente no soft wall, perdendo assim a oportunidade de subir no pódio e abandonando a corrida. Só que depois, no final da corrida, mostraram que George Russell, quando estava ali perseguindo o Lando Norris, ele acabou encostando o pneu, a roda dianteira, direita, no muro, e isso danificou a suspensão do carro dele e ele passou reto e acabou batendo no muro. Que dureza, hein, George Russell? Bom, com isso, o Grande Prêmio de Singapura acabou com uma vitória do Carlos Sainz, uma vitória da Ferrari, encerrando a sequência de vitórias da Red Bull e do Max Verstappen. E também tivemos Lando Norris no pódio e Lewis Hamilton na 3ª posição. Completando os 10 primeiros colocados, ainda temos o Charles Leclerc em quarto, Max Verstappen em quinto, que chegou bem próximo do Leclerc no final da corrida, Pierre Gasly em sexto, Oscar Piastri em sétimo, Sérgio Pérez ainda terminou na 8ª posição, mas ainda não sabemos se ele vai tomar alguma punição, Leon Lawson na sua 3ª corrida na Fórmula 1, terminando na 9ª posição, ganhando 2 pontinhos, e Kevin Magnussen terminando em 10º. Bom, meus amigos e amigas, foi uma corrida emocionante. Espero que eu tenha conseguido explicar para vocês os principais pontos que aconteceram nesse grande prêmio, que foi muito bom, muito legal. Torço para que as próximas corridas possam ser assim também.
E quero saber de vocês, o que vocês acharam desse grande prêmio, o que vocês acharam da vitória do Carlos Sainz. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa corrida. Lembrando que no próximo final de semana já teremos outro grande prêmio, aí vai ser o Grande Prêmio do Japão, e já preparem aí o café e o energético para poder acordar de madrugada, hein? Bom, se curtiram o vídeo, não esqueça de deixar o seu like e voltamos em breve. Um forte abraço e tchau!